O que faz um UX designer? Hoje nós vamos falar sobre essa profissão, né? O que eles fazem, se vale a pena trabalhar com isso, quanto que ganham, né? Eu me chamo Otávio Rangel, sou programador autônomo e eu trabalho principalmente com a parte de front-end, ou seja, eu tenho um contato próximo com a parte do web design, do UX, né? Então eu gostaria de falar um pouco, né, sobre a profissão do UX designer, que vem crescendo muito nos últimos anos, né? Tem se tornado bem importante nos projetos, aí, desenvolvimento de sites, aplicativos e tudo mais. E bom, pessoal, UX vem da sigla UX, né, em inglês, que significa User Experience, que traduzindo literalmente é a experiência do usuário. O que isso quer dizer? Quando você está navegando em algum site ou aplicativo, vamos pegar, por exemplo, o iFood, né, que todo mundo conhece, você vai ter uma experiência para com esse aplicativo, né, que é basicamente ali o fato de como vai ser a sua navegação. Você vai conseguir se entender ali dentro, vai ter uma boa acessibilidade, o layout ali do aplicativo vai te ajudar a conseguir o que você quer, né? Pedir o seu lanche com facilidade, encontrar o que você quer, ou você vai achar difícil de mexer, né? Então o UX vai cuidar desses elementos visuais para que a navegação do usuário seja boa, seja fluida, que ele consiga usufruir do site ou aplicativo com mais facilidade. Isso vai inclusive até de detalhes pequenos que às vezes nós como usuários não percebemos, né? Como por exemplo a cor de um botão. Às vezes o verde, por exemplo, está associado à confirmação, né? E o vermelho a cancelamento, né? Isso é uma coisa que já está meio que pré-estabelecido e o nosso cérebro já consegue entender isso, né? Então o UX vai utilizar esses elementos visuais ali para facilitar a nossa navegação. Então ele basicamente precisa estudar o usuário, observar as necessidades dele, né? Para o aplicativo, para o site, enfim, e usar isso aí, né, aplicando elementos de interação aí para facilitar a experiência do usuário. É uma profissão que vem crescendo, né? As empresas estão procurando especialistas em UX design porque hoje em dia é fato de que você precisa dar ao usuário uma boa experiência para que ele fique mais na sua plataforma, no seu app, né, para que ele utilize cada vez mais, para que ele consuma, né, o seu produto. Inclusive de antemão eu já vou falar para você que se você estiver interessado na área e quiser aprender, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado, link para um curso muito bom de UX. Ele é da Dunk Code, né? Ele vai te ensinar do básico ali até partes mais avançadas, né, para entender o usuário, prototipagem e tudo mais. Mas enfim, se vocês quiserem, eu faço um vídeo trazendo review desse curso, né? Mas só queria comentar, tá aqui embaixo na descrição do vídeo aos interessados. Mas continuando, existem até algumas divisões na parte de UX que você costuma ver mais em empresas grandes, né? Porque, por exemplo, se você tem um projeto menor ali, vai ter o cara que vai ser especialista em UX, ele meio que vai fazer toda essa parte, porém em empresas maiores, que existem maiores divisões nas suas equipes, é comum que você encontre, por exemplo, UX Developer, UX Writer, UX Researcher, que é o cara que cuida da pesquisa, né? A gente vai falar sobre isso, porque são muitas funções, né? Não é simplesmente o carinha que vai mexer no Adobe XD ali para criar protótipos de como que vai funcionar os botãozinhos, aonde a pessoa vai clicar e tudo mais. Isso é sim uma parte bem importante, né, do trabalho do UX, mas essas funções elas começam lá atrás, né, que a gente pode dizer até que inicia na parte de pesquisa do usuário, porque o especialista em UX ele precisa entender o usuário, né, o alvo do produto que você está desenvolvendo, né, do seu site, do seu aplicativo, para entender quais que são os costumes dele, né, o que ele gosta, quais são as necessidades dele. Então por conta disso ele vai estudar o usuário e definir uma persona para guiar os projetos, né, porque ali a gente vai ter definido essa persona, por exemplo, um homem de meia idade que busca tal coisa, tem costume de fazer isso, tal, né? Um exemplo básico assim de persona, né? E com base nisso vai ser guiado o projeto em si, né, que está sendo desenvolvido, pensando que aquela pessoa vai ser o usuário desse projeto. E aí o próximo passo é definir a jornada desse usuário, né? O que ele vai fazer no seu aplicativo, como que ele chegou até lá e como que ele vai usufruir dele,
dele, como que ele vai mexer, né? Pra gente entender os passos dele. Porque se você entende ali o que que ele faz, como ele faz, fica muito mais fácil de você definir objetivos no desenvolvimento do projeto, né? Para que facilite a experiência do usuário. Então aí sim, depois de todos esses estudos feitos, o UX Designer vai começar a fazer a parte de layout e organização de conteúdo que ele vai colocar no projeto, e aí sim fazer a prototipagem, né? Que é o que a gente vê, por exemplo, como eu falei no Adobe XD, né? Que você faz aqueles wireframes lá, né? Que são os quadradinhos ali, meio que um mapinha de como vai ser o projeto, né? O aplicativo, enfim, para daí sim passar pro desenvolvedor colocar em prática, né? Meio que animar de fato aquilo que estava no papel. E aí depois ainda vem uma parte de teste de usuário, né? Onde o UX vai entender ali na prática o comportamento do usuário, o que ele está fazendo ali, como que ele está se comportando com o que foi desenvolvido. Então percebam que essa é uma profissão muito importante, ela tem várias funções, né, no desenvolvimento de um produto, e é muito importante que o UX adquira conhecimentos de outras áreas, porque isso agrega muito na profissão dele. Por exemplo, programação básica, né? Se o UX entender como que funciona a parte de programação, e eu tô falando o básico mesmo ali, se ele entender, por exemplo, HTML, CSS, JavaScript, já vai facilitar muito mais para ele desenvolver o que ele precisa desenvolver na profissão dele. Quanto a salários, né, que talvez você esteja interessado nessa profissão aí, é óbvio, você vai querer saber sobre a parte de salário, né? Varia muito por região, pelo Brasil, né? Mas, olhando no site vagas.com.br, a gente pode perceber que o salário do UX começa ali mais ou menos na casa dos R$3.000 e vai até uns R$6.000. Só que isso aí, é claro, né, algo que tá lá no site, as informações que eles têm, mas eu sei que isso pode chegar até mais, né? Um UX designer sênior, bem experiente, né, consegue ganhar até seus R$10.000, né? Mas claro, isso são casos mais específicos, né? Numa empresa maior e uma pessoa com bastante experiência, né? Assim como qualquer profissão, eu sempre deixo claro que você precisa de estudo para entender como tudo funciona e, é claro, precisa ter experiência de trabalho mesmo para aí você ser cada vez mais valorizado e ganhar mais. E como eu falei, o fato do UX designer manjar um pouco ali de programação ser bom, o contrário também é ótimo, né? Eu, por exemplo, que sou programador autônomo, muitas vezes eu faço projetos sozinho, eu mesmo, né, sem algum designer na equipe, então eu tenho que entender um pouco, pelo menos os fundamentos ali de como funciona UX design, web design, né, para eu poder aplicar no projeto e ele ficar bonito visualmente e também com uma usabilidade boa, né, para proporcionar para os usuários uma boa experiência. Tudo tá meio casado, né, andando meio que junto, né, então é o que eu falo, né, conhecimento é sempre útil. Mas então tá aí, né, dei uma breve explicação aí sobre como funciona a profissão do UX designer, quais são as funções dele. Aqui embaixo na descrição do vídeo tá o link lá pro curso da Dunk Code, muito bom, de UX design. Se vocês quiserem, comentem aí que eu tenho acesso ao curso, já fiz várias das aulas dele lá e eu posso trazer minha opinião mostrando ele ali, como que funciona e tudo mais. Vou pedir que você apoie o canal dando uma engajada nele, deixando um like, comentando alguma coisa. De repente você já trabalha com UX design ou com alguma outra profissão, né? Pode ser até mesmo dev, mas que tem algum contato, então comenta aí a sua experiência sobre isso. E claro, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Espero que você tenha curtido esse vídeo, nos vemos no próximo. Até mais!